Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e neste vídeo nós vamos fazer o seguinte, a resolução da 18ª questão da prova de cadete bombeiro do Rio de Janeiro. Professor, que prova é essa? É aquela prova, é a CFO, né? CFO é o curso de formação de oficiais para o Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, no caso 2022, tá bom? Então essa prova que nós vamos fazer essa resolução passo a passo. Por que passo a passo? Para que você realmente entenda, você saiba o que você está fazendo, tá bom? Então venha comigo, vamos acompanhar. 18ª questão diz o seguinte: considere a sequência aritmética 53, 60, 67, 74 e assim essas reticências aqui indicam o quê? Que continua infinitamente, tá bom? E aqui ele diz o seguinte, ó, o primeiro termo dessa sequência a ultrapassar 1000 é, e aqui temos as opções, item A, 1001, item B, 1002, item C, 1003, item D, 1004 ou o item E, 1005. Então, vamos aos passos. O primeiro passo aqui é colocar a sequência, que essa sequência, pessoal, essa sequência aritmética é nada mais nada menos do que uma progressão aritmética. Progressão aritmética. E a progressão aritmética, ela tem uma estrutura. Ela pode ser, no caso, crescente, decrescente, né? Ou assim, crescente ou decrescente, tá bom? Então, como é que ele funciona? Então, olha só, o primeiro termo, ele tem o termo inicial, é lógico, né? O segundo termo, ele, para que seja originado o segundo termo, né? Para que surja o segundo termo, ele depende de uma razão. Como assim, professor? Razão? Ó, você vai entender aqui, ó, 53, para chegar a 60, faltando o quê? Eu tenho que acrescentar, faltando, tenho que acrescentar o quê? 7. Então, 53 mais 7 dá 60. 60 mais 7 dá 67. 67 mais 7 dá 74. Observe que, para que esses números existissem, ou seja, do segundo, terceiro, né? Segundo termo, terceiro termo, quarto termo, houve o que? Uma razão. Ok? Então, é isso. Pegou o raciocínio? É assim que funciona o mapear. Beleza. Agora vamos lá. Vamos ao segundo passo, para ver o que nós temos aqui. Ó. No segundo passo, nós temos o seguinte. Eu organizei aqui uma estrutura, ou seja, A1, que significa o A1? É o primeiro termo, tá? Ou seja, é 53. O A2, professor, mas dá 60. Por que você escreveu aqui A1 mais 7? Porque ó, o A1 não é 53? Então, é 53 mais 7. Não é isso que eu falei com vocês? Ó, 53 mais 7 não dá 70? Tá bom. Por que o senhor está fazendo isso, professor? Porque nós precisamos encontrar a fórmula geral. Nós precisamos encontrar uma fórmula geral. Ou seja, entender qual é o algoritmo, qual é a organização por trás disso. Então, desculpa. Nós temos que entender aqui como é que funciona, tá bom? Então, o A2, que é o segundo termo, né? Que é o segundo termo, ele é o que? O primeiro termo com mais 7. Para o terceiro termo, né? Ele forma, posso formá-lo com o quê? Com A2 mais 7, não é isso? Ou seja, com 60 mais 7, tá bom? E o A4, né? Esse aqui, ó, o A4. Ele pode ser formado com o terceiro, né? Ou seja, com esse terceiro aqui, A3 mais 7, tá bom? Beleza, né? Foi. Vamos então ao nosso terceiro passo. No terceiro passo, nós temos o seguinte. Professor, o senhor está repetindo aqui? Não, calma, você vai entender. Muita hora nessa calma. A1, observe que é 53, é o primeiro termo, então ele é o termo inicial. O A2, observe que aqui eu já escrevi, né, A1 mais 7. Até aqui não mudou nada, professor, até aqui não mudou nada, tá bom. E no A3, por que o senhor colocou A1 de novo?
Ó, esse A1 mais 7, pessoal, A1 mais 7 é nada mais nada menos do que o A2. Lembra? Tá vendo aqui, ó, o A2, né? A2 mais 7. Então, aqui, ó, nesse A3, eu repeti e eu escrevi aqui, ó, A1 mais 7. Por quê? Porque eu estou observando que o A1 ele vai sempre aparecer no, nessa fórmula de cada um. Ó, A1 mais 7 nesse A2 aqui. Depois, o A3, nós temos esse A2, tá vendo? O A2 aqui, ó, tá vendo? Não é, ó, professor, A2, olha só, tá vendo? A2 aqui, ó, viu? A2 não é A1 mais 7? Olha aqui, ó, o A2 aqui, tá vendo? O A2 aqui, ó, tá vendo? A2 mais 7. Depois o A4. Professor, A4 não é A3 mais 7? Sim, o A3 mais 7. Mas quem é o A3? O A3 não é o A2 mais 7? Ó, tá vendo? O A2, né? Aqui, ó. O A2 mais 7. Isso aqui forma o A3, certo? O A3. E o A4 não é o A3 mais 7? Tá vendo? O A3, tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, em cima. Se ligou? Isso. Então, o A3 mais 7. Ah, professor, agora eu estou entendendo. É isso aí. Nisso aí, nós entendemos que está acontecendo alguma coisa. Claro, né? Isso, professor, mas por que não vai logo direto na fórmula? Quando a gente coloca logo a fórmula, sabe o que acontece? Você decora. Você não entende. Aí, quando aparece um outro problema que tem essas mesmas características, você não sabe fazer, porque ficou apegado a decoreba. Algumas pessoas acham assim, não, matemática é decoreba. Não, matemática você tem que entender. Claro, você tem que, no final das contas, precisa compreender e decora algumas. Decora, não, mas não no sentido literal, né? Ah, eu só peguei e decorei e não sei onde, como utilizar. Não faz sentido, tá? Então você precisa entender como é que funciona o mecanismo e aí você desenvolve tranquilamente. Entendeu aqui, né? O nosso terceiro passo. Vamos então ao nosso quarto passo. No nosso quarto passo, pessoal, o que acontece aqui? No nosso quarto passo, deixa eu só até fazer um pouquinho para cá, porque o que aconteceu, né? A nossa, peraí, só um segundinho aqui, deixa eu ajustar, pronto, enquadrei aqui, que ficou, infelizmente ficou um pouquinho fora, mas agora ajustamos, tá? Então, nosso quarto passo, o que foi feito aqui no quarto passo? Ó, é uma repetição, teoricamente, ó, A1 é 53, o A2 é A1 mais 7, né? O A3 é A1 mais 7. Professor, por que 2? Ó, dá até aqui um pedacinho aqui, dando para você observar, ó. Por que é esse A3, professor, se eu escreveu A1 mais 7 vezes 2? Olha para cá, tá vendo? A1 mais 7 mais 7. Olha só, 7 mais 7 aqui não dá 14? Então, eu posso substituir através de um produto. Ó, 7 vezes 2, 14. Se ligou? Pegou, como aqui no Rio de Janeiro o pessoal fala, pegou a visão, né? É isso aí. Então, aqui eu posso substituir, tá? E nesse aqui, professor, A4, o que nós temos? A1 mais 7 vezes 3. Por que 7 vezes 3, professor? Ó, lembra aqui, ó, volta para cá. Vamos retornar aqui, ó, A4. A1 mais 7 mais 7 mais 7. Ó, 7 mais 7 dá 14. 14 mais 7 vai dar 21. Então, escrevendo na forma de um produto é o mesmo que escrever 7 vezes 3. Ah, professor, entendi. Isso aí. Então, dessa forma, observa aqui, ó, que o que vai acontecer? Nós vamos finalmente encontrar a fórmula geral. Ou seja, é um padrão. Essa fórmula geral é, na realidade, o padrão que vai se repetir, que vai acontecer em toda a sequência, essa sequência que foi dada, entendeu? Então é por isso que a gente parece que a gente está tendo um trabalho, mas não, nós estamos entendendo, né, como é que ela está funcionando, tá bom? Então aqui, ó, então de modo geral eu posso escrever que essa sequência, né, nessa sequência o que eu tenho como fórmula geral? Ó, AN, o que é AN, professor? AN quer dizer ao enésimo termo, ao número de termos infinitos, tá? Infinitos. Então, A1 vai estar sempre aparecendo, tá vendo? Aqui, ó, A1, A2, A3, A4, e assim vai infinitamente, então pode ser qualquer número, tá? Depois eu tenho a repetição do A1, sempre vai estar aqui nessa parte.
mas o 7 vai sempre estar se repetindo. Peraí, professor, de onde surgiu esse entre parênteses aqui, n menos 1? Ó, olha para cá. Viu o que está acontecendo aqui no A2? Olha para esses números aqui, ó, tá vendo? Vamos prestar atenção nesse número aqui, do 2, e nesse 1 aqui. Qual a diferença entre eles dois? É 1, você concorda? Sim ou não? 2 e aqui é 1. Aqui é 3 e aqui é 2. Aqui é 4 e aqui é 3. Olha, está acontecendo o quê? Uma subtração, o mesmo padrão. Um padrão o quê? De subtração entre esses números aqui. Ah, isso vai ser relevante? Ó, extremamente relevante. Então, por isso que aqui, ó, como ocorre, tá vendo? Ó, o 4 e aqui o 3, então tem uma diferença. Então, a ao enésimo termo é igual a 1, ou seja, o primeiro termo, mais 7 vezes, né, a subtração, né, desse termo aqui que nós estamos escrevendo, menos 1. Sempre assim. Beleza? Agora você vai compreender melhor o que vai acontecer, o que está acontecendo. Vamos ao quinto passo. No quinto passo, nós temos o seguinte. Nós temos aqui, ó, a n, que peguei essa fórmula, tá bom? Peguei a fórmula a n, repeti aqui, a é igual, né? A n é igual a 1 mais 7, ele entre parênteses, n menos 1. Agora eu vou fazer o quê? As substituições. Peguei essa parte que eu escrevi aqui, pessoal, é uma repetição. É o que? O padrão. É o padrão que está ocorrendo na PA, ou seja, na progressão aritmética. Então, a n. Professor, de onde o senhor tirou isso aqui? A n. Aliás, de onde o senhor tirou esse 1000? Professor, por que o senhor fez isso? Porque, ó, esse 1000 aqui é o termo que o problema, ele está perguntando, olha, qual é o primeiro termo, perdão, qual é o próximo termo após 1000, né? Ou seja, qual o número dessa sequência após 1000? Ele não está dizendo que 1000 faz parte dessa sequência, mas dentro dessa sequência, qual é o primeiro número que aparece após 1000? Entendeu? O número 1000, tá bom? Então, olha só, 1000 a gente vai colocar aqui como referência. Por quê? Nós queremos saber qual é a posição que o 1000 ele apresenta, vamos colocar assim, na sequência. Como assim, professor? Ó, deixa eu só voltar aqui, para você entender melhor. Ó, por exemplo, o 53 ocupa qual posição? A primeira posição, o primeiro termo. O número 60 ocupa qual posição? Você observa que aqui passou alguns números. Aqui passou 50, aqui ficaram para trás, nós vamos colocar assim, o 54, o 55, 56. Entendeu? Se ligou agora? Prestou atenção? Isso aí. Muito bom. Então, por isso que o problema está querendo saber qual é o primeiro termo, qual o primeiro número após 1000, que faz parte dessa sequência. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, 1000 é igual a 53. Professor, de onde o senhor tirou 53? Não é o primeiro termo? Olha aqui, ó, tá vendo? É o primeiro termo, 53. Mais, né, o 7. Professor, de onde o senhor tirou esse 7 aqui? 7 é justamente aquele termo que está sempre aparecendo, né, na sequência. Então, 7 vezes n, 7n. 7 vezes menos 1, menos 7. Aqui ficou uma equação, né? Uma equação do primeiro grau, é fácil de ser resolvida. Vamos, então, fazer a simplificação. Então, observe que os elementos que não têm, né, incógnita, eu vou passar para o primeiro membro. Então, aqui, ó, 1000, né, menos 53. Por que menos 53? Porque o 53 ele era positivo no segundo membro. Passando para o primeiro, ele vai ficar negativo. Tá? Então, aqui o menos 7, que era negativo no segundo membro, vai passar para o primeiro membro sendo positivo. Beleza? Depois, nós vamos fazer o seguinte, repetimos aqui o 7n, e aqui é a simplificação. 1000 menos 53 mais 7 vai ser igual a 954. Tá bom? Como o objetivo é colocar em evidência o n, então nós temos que dividir tanto o primeiro membro por 7, quanto o segundo membro também por 7. Então, com isso, nós vamos encontrar a seguinte situação. Ó,
Vamos ao sexto passo. No sexto passo, o que nós temos aqui? No sexto passo, nós temos a seguinte situação. Temos a divisão, né? 954 dividido por 7. Observe que aqui nós vamos encontrar uma divisão não exata, certo? Porque aí continuaríamos fazendo esse cálculo aí, né? Infinitamente. Então, nós observamos o seguinte, que o valor de n, ou seja, é aquele termo, né, que ocupa o valor de 1000, ele está aproximadamente, em aproximadamente 136 termos. Como assim, professor? O número 1000, né, ele está aproximadamente ali no 136º número, ou seja, naquela sequência, não lembra do primeiro termo, segundo termo, ou seja, esse 1000 ele está ocupando lá a posição de 136 aproximadamente. Como na sequência não tem número quebrado, né, então aqui é só para a gente ter um parâmetro de onde esse 1000 ele se encontra. Como objetivo é descobrir qual é o primeiro termo, né, qual é o próximo termo depois do 1000, vamos aqui ao sétimo passo, né? Lembrando que todos esses passos aqui é para que a gente compreenda realmente como é que está funcionando a questão. Deixa eu sair da frente aqui. Vamos para cá. Sair daqui. Vem aqui. Professor, você está passando bem à frente, professor. Vou ficar aqui. Deixa aqui lá para você entender. Depois eu mudo de lugar. Ó, olha para cá. Observem que aqui, esse elemento aqui, ó, A 137. Professor, mas nós acabamos de encontrar, foi 136, 136,2, que é o que? Aproximadamente. Aqui número, o 1000, mas nós queremos, o problema ele está pedindo qual é o número passando de 1000, né? Passando de 1000, qual o primeiro termo, qual o primeiro número dessa sequência, entendeu? Qual o próximo número, né? Primeiro número, qual o próximo número, né, dessa sequência, né? A sequência 53, 60, entendeu? Então aqui, ó, aqui 137, porque é maior, porque não poderia usar 136 porque é menor, certo? Então eu tenho que usar 137. Se ligou? Beleza. Então vamos lá. 53, que é o primeiro termo, mais 7. Professor, por que o senhor escreveu 137? Lembra da fórmula aqui, ó? Olha para cá. Tá vendo? O enésimo termo menos 1. Então, eu vou escrever, ó, 137, vou escrever aqui também, tá? E aí, vamos continuar. Aqui nessa segunda linha, o 137º, ou 137, né? 137 da sequência é igual a 53 mais 7 vezes 136. Aqui, ó, já coloquei armei aqui a continha, né? O 136 vezes 7. 7 vezes 6 são 42, vão 4. 3 vezes 7, 21. Com mais 4 dá 25, vão 2. 1 vezes 7 é 7, com mais 2, 9. Então, 952. Beleza? Esse aqui é o 952, é o resultado do produto, né? De 136 vezes 7. Vamos continuar aqui. Rolagem. Vamos então ao nosso último passo aqui, o oitavo passo. Deixa eu sair daqui da frente, deixa eu ficar aqui em cima. Não, ficar mais aqui. Vai sair daqui, vai vir pra cá. Deixa eu sair daqui, vou ficar aqui. Tá? Ficar bem aqui. Deixa aqui dá pra você ficar aqui mesmo. E aí, professor, você não sabe onde fica? Não. Olha só, vamos lá, sem delongas. Eu tenho 130 aqui, 137, né, é igual a 53 mais 952. Somando os dois, nós vamos encontrar 1005. Professor, então olha só. Então quer dizer que o primeiro número, aliás, o próximo número depois de 1000 dessa sequência é o 1005. Entendi. Então é isso, tá? Então todo esse parece que é um trabalho, foi um trabalho quase que, mas eu preferi fazer passo a passo, como no próprio vídeo, o objetivo é esse, passo a passo, para que você entenda o que você está fazendo.
Não sair só gravando fórmula, grava fórmula daqui, fórmula. Aí cria uma barreira quase que intransponível para a matemática, que na realidade não deveria ser assim, tá bom? Então quando você entende, fica muito mais fácil, beleza? Ok, então é isso. Chegamos à nossa conclusão aqui da nossa resolução, tá? A resposta é a letra E, 1005, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E caso você tenha gostado desse vídeo, né? Claro, se você está acompanhando até agora, é uma possibilidade muito grande de você ter gostado. Então, o que eu vou pedir para você fazer, você apoiar o canal, fazendo o quê? Deixando seu like, assinando, né? Se inscrevendo no canal, né? Acionando o sininho das notificações para que quando um vídeo for postado você seja avisado, tá bom? E compartilhe com mais pessoas. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a esse material, tá? E assim como você está sendo ajudado, esse material está sendo relevante para você, esse material também seja relevante para outras pessoas. Por quê? Porque o objetivo do canal é ajudar as pessoas com o conhecimento, né? Tem até uma frase que diz assim: conhecimento é poder, né? Então o objetivo do canal é esse, é ajudar as pessoas com acesso ao conhecimento. E quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, né? Então acredito que nós podemos alcançar patamares um pouco mais elevados, não somente na questão da profissão, mas na questão de vida também, né? Então é isso. Então por enquanto é só. Espero te ver no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.